Bom dia, queridos, amados e abençoados irmãos e irmãs do movimento espiritual do jejum e oração. Eu quero hoje conversar com vocês sobre esse tema todo especial, que fala exatamente sobre a bênção da oração. É impressionante como muitas vezes nós nos sentimos seguros e confortáveis em nosso estilo de vida, mas eu louvo a Deus porque Ele nos deixou um modelo especial, que é exatamente o incomparável Cristo. E quando nós somos colocados diante de Cristo, é impressionante como Ele consegue deixar a nossa vida em completo desajuste, porque aquilo que nós achávamos que éramos, acabamos confirmando que não somos. E nós acabamos confrontados com nós mesmos diante do nosso pensamento, diante do nosso comportamento, que muitas vezes está longe do ideal de Deus. E é exatamente por isso que eu quero trabalhar com vocês hoje esse aspecto sobre a bênção da oração. Será que você e eu já oramos o quanto necessitamos ou o quanto Deus deseja? Será que nós olhamos para a oração como realmente um momento onde nós podemos renovar não somente a nossa força espiritual, mas também encontrar a paz de espírito que nos é concedida pela manifestação do Espírito em nossa vida? Hoje eu quero conversar com você sobre esse tema e eu desejo muito que o seu coração esteja aberto para que você e eu consigamos extrair tudo aquilo que o Senhor quer falar para a nossa vida nesta quarta-feira. Eu quero ler com você esse texto porque ele nos ajuda como ponto de partida para uma reflexão oportuna e profunda. Jesus iniciou sua missão pública em fervorosa oração, e seu exemplo evidencia o fato de que a oração é necessária para levar uma vida cristã bem-sucedida. Ele estava constantemente em comunhão com o Pai, e sua vida nos apresenta um modelo perfeito que devemos imitar. Apreciava o privilégio da oração, e sua obra manifestava os resultados da comunhão com Deus. Que coisa maravilhosa! Eu não preciso perguntar para nenhum cristão, para nenhum evangélico, se ele se impressiona com o ministério de Cristo. Todos nós nos impressionamos. E não tem como realmente não se impressionar. Cristo é incomparável em qualquer uma das dimensões que nós possamos olhá-lo. E quando nós olhamos o seu ministério, quando olhamos aquilo que ficou registrado, essa pequena parte de sua vida, todos nós realmente ficamos maravilhados. O que me deixa feliz é que Cristo não apenas teve o cuidado de viver daquela forma, mas também ele nos deixou o seu exemplo. A vida de Cristo é um exemplo registrado para a gente. Não há nenhum segredo, não há nada que ficou oculto, não há nada que você e eu precisemos ir até Israel, ir em Jerusalém, fazer os passos que Cristo fez para poder descobrir qual foi o segredo da vida de Cristo. Um dos segredos que está revelado exatamente aqui é que Cristo tinha uma vida de oração. Ele tinha alegria e prazer na comunhão com o Pai. E é interessante nós olharmos e aprendermos isso, porque o Cristo que tem esse desejo é um Cristo humano, é o Jesus ser humano. Conhecendo quem ele era e conhecendo quem o Pai é, o desejo de Cristo era exatamente manter uma comunhão ininterrupta, constante com o Pai, pois ele sabia que a partir desta comunhão, muitas coisas seriam manifestadas através do seu ministério e do seu estilo de vida. Então, se nós admiramos tudo que Cristo fez e queremos ser semelhantes a Ele, a primeira pergunta que eu preciso que você reflita nesta manhã é: será que a sua vida de oração já é semelhante à vida de oração de Jesus Cristo? Será que aquilo que as pessoas têm evidenciado no nosso estilo de vida já é realmente o resultado que Deus quer revelar através de nós, como resultado de uma vida de oração, como resultado de um momento de comunhão poderoso que temos com Deus todos os dias?
Bom, essas são respostas que somente você pode dar. São respostas que vão necessitar que você se olhe no espelho, que você comece a enfrentar a si mesmo e não somente isso, mas até mesmo reavaliar, se for necessário, de forma profunda, sincera e intensa, a nossa vida espiritual. Pois bem, eu desejo que você e eu permitamos que o Espírito faça isso hoje, que ele revolucione, que ele ressignifique a nossa vida, para que Jesus, o nosso modelo, seja cada vez mais visto em nossa vida, mas principalmente que essa parte seja vivida, a parte da vida íntima de oração no início de cada dia. Os que fazem da palavra de Deus o seu conselheiro compreendem a fraqueza do coração e o poder da graça de Deus para subjugar todo impulso profano não santificado. O seu coração está sempre em atitude de oração, e eles têm a guarda dos santos anjos. Quando o inimigo vem como uma inundação, o Espírito de Deus ergue contra ele a sua bandeira. A harmonia no coração, pois as preciosas e poderosas influências da verdade promovem o equilíbrio. Que texto poderoso! Agora, para podermos viver e desfrutar esse estilo de vida, há a necessidade de que você e eu realmente consigamos nos enxergar como realmente somos. E eu digo isso porque é um grande desafio o exercício de você enxergar a si mesmo sob a perspectiva correta. E a perspectiva correta, ela só pode ser obtida quando nós olhamos com os olhos espirituais e quando entendemos com a mente espiritual. Veja, a mente carnal, ela vai fazer com que o ser humano fique se enxergando nos extremos. E quais são os extremos? O primeiro extremo é o extremo da autossantificação, onde a pessoa se acha acima de tudo e de todos, onde a pessoa se coloca em uma posição onde não há mais nada a ser mudado, mais nada a ser transformado. Ela se sente estável, segura e ela olha para trás, olha para o seu passado e pensa assim: nossa, eu era uma pessoa ruim, mas hoje já estou muito melhor. Está bom aqui. Olha só, já nem faço aquelas coisas que eu fazia. Então, está muito bom desse jeito. E quando nós pensamos assim, acabamos construindo uma zona de conforto espiritual, uma zona de conforto comportamental, e isso é um grande perigo. Esse é o primeiro extremo que pode ser resultado de uma visão carnal, ainda que a pessoa esteja dentro da igreja. Qual é o outro extremo? O outro extremo da visão carnal é aquele onde a pessoa se enxerga completamente pequena demais. Eu não sou merecedor, eu não consigo transformação, eu não consigo me manter na presença de Deus, eu não consigo obedecer à vontade de Deus, eu não consigo atingir esse padrão. Então, o melhor que eu tenho a fazer é não me aproximar de Deus, é não me aproximar da igreja. Eu vou sair dessa igreja. Afinal de contas, olha só o quanto eu sou ruim. Esta é a visão que faz com que a pessoa, ao invés de se aproximar de Deus, se afaste dele. Você percebe que os dois extremos são muito perigosos. Um, porque faz com que a gente se enxergue pela perspectiva depravada e deplorada do pecado, aonde nós não buscamos refúgio em Deus. A outra perspectiva faz com que a gente se enxergue já muito melhor do que éramos, e isso é extremamente perigoso quando não temos a humildade espiritual de reconhecer que ainda existe muito a ser transformado em nosso caráter. Qual seria então a melhor visão? A melhor visão é a visão que o Espírito Santo nos dá de forma equilibrada, aonde nós reconhecemos o quão pecaminosos somos, reconhecemos que pelo poder do Espírito já somos melhores do que éramos,
Mas por este mesmo poder, olhamos para frente e enxergamos o quanto ainda podemos avançar e crescer na nossa vida, na nossa maturação espiritual. E tudo isso tem a ver com o que nós estamos conversando hoje, porque quando nós temos essa percepção correta, nós vamos à palavra de Deus com o desejo de aprender. Nós nos colocamos diante da palavra de Deus com fome e sede de justiça. Nós nos colocamos diante da palavra de Deus como crianças que precisam de alimento diário. E não somente isso, mas o Espírito Santo é aquele que nos guia diante desses momentos de aprendizado. E é lindo quando nós olhamos o texto, quando diz que quando o inimigo vem contra nós, o Espírito Santo levanta uma bandeira e afasta toda e qualquer manifestação do inimigo. E aí então, esta presença do Espírito em nossa vida nos traz a verdadeira paz. Nós temos que ter, é claro, o Espírito Santo em nossa vida. Precisamos pedir que o batismo diário do Espírito seja manifestado em nossa vida. Então, nesse nosso momento, onde a palavra e o Espírito Santo de Deus são os agentes divinos para nos ajudar, para nos abençoar na nossa vida de oração, eu quero perguntar a você: já pediu o batismo do Espírito Santo? Já foi abençoado pela sua leitura da palavra de Deus? E mais do que isso, qual é a visão que você tem de si mesmo quando você começa a estudar as Escrituras Sagradas? Estamos avançando em nosso tema de hoje, e que tema abençoado. Falar de oração sempre parece que vai ser pouco. Isso porque nós precisamos cada vez mais melhorar a nossa vida de oração. E você sabe, se recorda que no mês passado nós fizemos uma série, não foi? De 4 semanas falando apenas sobre oração. E ontem, enquanto eu estava preparando o tema, o Espírito foi direcionando o meu coração para isso e a gente acabou fazendo. Eu ia continuar falando sobre a libertação do pecado, mas aí quando eu estava lendo esses textos sobre oração, eu fiquei muito constrangido e falei assim, não, eu preciso falar mais um pouquinho sobre isso. Às vezes, amados, nós ficamos diante de algumas provações, diante de algumas lutas, ficamos pensando assim, por que nós somos tão provados? Por que somos tão assediados pelo inimigo? E até mesmo porque muitas vezes nós caímos nas tentações e acabamos cometendo pecado. E não estou falando aqui pecados agressivos, ofensivos, como matar, roubar, coisas dessa natureza. Eu estou falando muitas vezes de comportamentos que a gente já nem chama de pecado, como por exemplo, ser ignorante, responder de forma errada, ser impaciente, ser intolerante. Então, assim, existem comportamentos que a gente tem que nós já assimilamos eles como não sendo mais pecado. Você já percebeu isso na sua vida? Por exemplo, você pode responder uma pessoa de forma má, de forma truculenta, você pode brigar, discutir com o seu cônjuge, você pode xingar, brigar com os filhos, mas você não acha que pecou. No final do dia, se isso não desencadeou algo muito ruim, dificilmente você se ajoelha para pedir perdão para Deus sobre isso. Mas, por incrível que pareça, essas são tentações que você e eu estamos sujeitos a qualquer momento, qualquer hora do dia, e por incrível que pareça, eles são pecados. São pecados, são sim. E a gente precisa ter cuidado com isso. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós cometemos esses atos errados que já deveríamos ter abandonado, porque quando a gente olha para Cristo, Cristo não fazia isso. Então, se Cristo não fazia isso, eu não tenho o direito de fazer e nem você. E é por isso que é um pecado. Então, por que que depois que a gente comete esses comportamentos ou se comporta dessa forma, a gente pensa assim, poxa, eu não mudo. Ah, isso é, mas é assim mesmo, é porque fulano fica me perturbando. Mas não é não, não é isso não. Olha o que esse texto diz aqui, ó. O motivo por que tantos são abandonados a si mesmos em lugares de tentação é não terem o Senhor constantemente diante dos seus olhos. Quando permitimos que nossa comunhão com Deus seja quebrada, ficamos sem defesa.
todos os bons objetivos e boas intenções que tenhais não vos tornarão aptos a resistir ao mal. Deveis ser homens e mulheres de oração. Você está vendo? Comunhão é ter coisas em comum com Deus. Isso é comunhão. Comunhão não é apenas a gente ler a Bíblia, não é apenas a gente orar. A comunhão é exatamente o resultado do que essas tarefas realizam em nossa vida. Porque tem gente que lê muito tempo a Bíblia, mas tem pouca coisa em comum com Deus. Tem gente que ora, mas tem pouca coisa em comum com Deus. Pode parecer estranho o que eu estou falando para você, mas isso é verdade. Inclusive, enquanto eu gravo aqui o áudio, estou pensando, né, de numa próxima quarta-feira a gente falar sobre comunhão, a luz do Espírito Santo. E então, veja, quando nós quebramos essa comunhão, quando nós deixamos de ter coisas em comum com Deus, nós abrimos a grande brecha para que nós acabamos ficando sozinhos no cenário da provação e da luta. E aí então a gente pensa que a comunhão pode ser quebrada e a gente acha assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, então assim, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa boa, eu vou até na igreja. E aí por isso a gente acredita que pode baixar a guarda e com essa guarda baixa, nós temos a impressão de que vamos resistir ao mal, mas é um grande engano. E aí então, o texto fala que nós precisamos nos tornar homens e mulheres de oração. Quer aumentar as defesas? Mantenha sua comunhão, coisas em comum com Deus ou de Deus em você. Que o Espírito nos leve a sermos cada vez mais homens e mulheres de oração. Nós também temos de ter um tempo para meditação e oração e para receber conforto espiritual. Não apreciamos como deveríamos o poder e eficácia da oração. A oração e a fé farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. Ao ler esse texto, qual é a primeira impressão que vem sobre a sua mente? O que só você pode fazer para tornar esse texto uma realidade em sua vida? Vamos refletir sobre isso agora juntos? A oração ela precisa ser vista por todos nós como um grande privilégio, não apenas de entrarmos em comunhão com Deus, de comungar com Ele, mas também pelo aspecto de podermos abrir o nosso coração, oxigenar a nossa vida espiritual, concentrar nas coisas celestes, revestir-nos de poder para enfrentar todas as tribulações diárias. E quando nós abrimos mão desse privilégio, nós acabamos nos colocando em situação de risco. E esse texto fala exatamente sobre isso, sobre o privilégio que é a oração e o risco que muitas vezes os cristãos se colocam por não usarem esse privilégio. E quando eu falo aqui em privilégio, eu penso mais ou menos assim, né? Sabe as pessoas que têm assento preferencial em um lugar? Então elas fazem uso desse privilégio. Imagine que você foi convidado para ir a um local e nesse local as cadeiras são contadas, né? Tem 100 cadeiras e 200 pessoas para ocupar o espaço. E você tem o privilégio de ter sido convidado para ocupar a primeira cadeira na primeira fileira de onde o evento vai acontecer. Você abriria a mão desse privilégio? É muito provável que não. A mesma coisa seria, estamos em um restaurante e você tem o privilégio de se servir primeiro. Você recebe esse direito. Você abriria a mão? Provavelmente também não. Agora, quando nós olhamos esse aspecto do privilégio de usar esse benefício, é exatamente assim que nós precisamos também enxergar a oração. É um grande privilégio.
E por que às vezes nós não fazemos uso desse privilégio? Veja o que diz aqui, ó. As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado, e tudo isso por não fazerem o uso do privilégio da oração que Deus lhes conferiu. Esse é um privilégio que Deus oferece a você. Diante dessa reflexão, eu quero que você responda a seguinte pergunta: realmente a oração tem sido vista por você como um privilégio? Se ainda não, o que você precisa fazer para começar não apenas a enxergar a oração como um privilégio, mas também usar, se beneficiar desse privilégio diariamente? Como é que a sua vida pode ser diferente se você usar esse privilégio que Deus concedeu a você? Esse contexto aqui agora é algo muito interessante e ajuda a gente a quebrar alguns paradigmas. Muitas vezes nós fomos criados em um contexto religioso onde Deus foi colocado como um ser muito exigente, muito punitivo. E a religião, por isso, ela se torna até, certo modo, travada, truncada, engessada. E isso nos impede de receber de Deus as bênçãos. Eu digo isso pensando em vários momentos, várias pessoas que entram aqui em contato comigo, pedindo orientações de como fazer o jejum, do que pode, do que não pode, como é isso, como é que é aquilo. Outro dia, conversando com uma irmã, ela queria saber como é que a gente fazia a entrega do jejum, porque ela sentia que a oração dela não era adequada ou que ainda ficava um fardo, um peso, sendo que são coisas tão simples, mas eu entendo e não estou criticando nem julgando, mas isso nada mais é do que o resultado de uma religião engessada que nós mesmos construímos, uma visão de um Deus que não é a visão correta. E quando eu digo isso, eu falo exatamente sobre esse aspecto aqui da oração, porque muitas vezes nós criamos a ideia de que a oração que Deus atende é aquela que é feita na igreja, ou é aquela que é feita por uma pessoa específica, ou é a oração que é feita de joelho, ou que é a oração do culto de quarta-feira, ou que é feita numa vigília. Então, assim, a gente cria esses padrões mentais de que Deus ele só se agrada se for feito dessa forma. Mas quando eu estava lendo o livro Ciência do Bom Viver, especialmente nessa página onde fala sobre a cura do endemoniado, de um dos endemoniados que Jesus curou, ele não poderia proferir uma oração. Olha que coisa interessante, ele não conseguia orar, porque ele estava sob o domínio mental de Satanás, das potestades do mal. E quando ele se apresenta diante de Cristo, Cristo tão cheio do Espírito, tão inundado do Espírito, que confronta aquele homem, e na verdade ele estava confrontando os reinos das trevas. Cristo, ao olhar para ele, cheio de compaixão, consegue com aquele olhar e pela luz do Espírito penetrar no íntimo da alma daquele homem. E ele consegue ver a oração que aquele homem fazia no íntimo do seu coração. Olha que coisa extraordinária. O homem não pronunciou uma palavra, ele não estava de joelho, ele não estava na igreja, não era culto de quarta-feira, mas o Senhor conseguiu sondar a oração do coração. Não estou dizendo com isso que não há necessidade de você e eu estarmos nesses locais religiosos, espirituais, para orarmos e nem tampouco para termos uma postura correta quando assim é necessário. Mas o que eu estou querendo desconstruir na sua mente é que o Senhor sonda o seu coração. E ainda que você e eu não tenhamos as melhores palavras, o melhor argumento, a melhor fala, a melhor eloquência, não é isso que Deus está à procura. Ele está à procura de que você e eu deixemos que o seu Espírito realmente sonde o nosso íntimo e eleve ao Senhor aquilo que mais está latente, pulsando em nosso coração. Veja o que diz. Ninguém caiu tão baixo, ninguém há tão vil que não possa encontrar libertação em Cristo. O endemoniado, em lugar de oração, não podia proferir senão uma palavra,
de Satanás, perdão, o endemoniado, em lugar de oração, não poderia proferir senão as palavras de Satanás. Porém, o silencioso apelo do seu coração foi ouvido. Que coisa linda, né? Louvado seja Deus, porque Ele sonda o seu coração. Isso, ao mesmo tempo que é confortante, também traz uma responsabilidade, porque você e eu não conseguimos esconder nada do Senhor, já que Ele nos sonda. Então, acredito que nesse nosso penúltimo momento do jejum de hoje, seja um momento onde a gente pode ser mais sincero com Deus, ser mais franco. Senhor, o que o Senhor está encontrando dentro do meu coração? O que o Senhor deseja que eu tire? O que o Senhor deseja colocar? Eu me entrego ao Senhor. Amados, esse é um momento especial onde eu quero pedir a você que interceda pelo seu vizinho. O seu vizinho da direita, da esquerda, de trás, dos fundos. Se você mora em um apartamento, seu vizinho da parte de cima, da parte de baixo. Eu quero que você ore especificamente pelo nome dele, pelo nome da família, para que Deus, de alguma forma, nos impressione para abençoarmos a vida daqueles que estão ao nosso redor nesse momento. Estamos chegando ao final da nossa reflexão de hoje, do nosso jejum, e o meu desejo, como a cada quarta-feira, é que o tema tenha ajudado você no seu aspecto espiritual. Muitas vezes nós jejuamos sem entender o propósito. Inclusive, amados, eu tenho feito um estudo sobre isso. Estou escrevendo um livro, quero que você ore, porque esse livro vai ajudar muita gente a entender o propósito correto do jejum e da oração nesse ambiente onde a gente tira para fazer esse momento devocional, esse momento espiritual, tá bom? Ore por mim para que eu consiga terminar ele o mais breve possível para que você seja abençoado. Agora, quero ler com você aqui esse texto e após a leitura vamos entender algo extraordinário que nos é oferecido por meio da oração. A oração é ordenada pelo céu como meio de alcançar êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé produzirão na alma do suplicante tudo o que ele pleiteia. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, a natureza cristã, sabedoria e fortaleza para a sua obra, todos os dons, enfim, que ele prometeu, e a promessa é: recebereis. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, porque nos oferece absolutamente tudo de que realmente nós necessitamos no conflito entre o bem e o mal. Tudo, tudo é tudo, tudo. Peça tudo que estiver de acordo com o conflito espiritual e tenha certeza que as promessas de Deus se cumprirão. Mas, Wellington, por que eu tenho pedido algumas coisas e não tem se cumprido? Existem vários motivos pelos quais isso pode acontecer. Mas o fato de você e eu estarmos pedindo algo e não estar sendo concretizado conforme nós queremos, talvez seja um motivo para a gente começar a orar pedindo a Deus o discernimento, se realmente é aquilo, se é dessa forma, se estamos falando da maneira certa e qual é o propósito pelo qual nós estamos pedindo isso. Existem muitos desdobramentos na esfera espiritual que os nossos olhos carnais nos impedem completamente de enxergar, até mesmo de aceitar. Por exemplo, você e eu eu estou com a minha filha enferma aqui em casa, está com uma alergia atacadíssima, o olhinho dela está inchado, e eu pedi ao Senhor hoje pela manhã que restaurasse a saúde dela, assim como muitos de vocês pedem por vários motivos, né, de saúde, profissional, matrimonial, em questões de igreja, muitas demandas.
E eu tô olhando, o olhinho da minha filha continua inchado, a pele dela continua inchada, continua irritada. Será que Deus não está atendendo? Claro que está, claro que está. Agora, o fato dele não manifestar o que eu estou pedindo não quer dizer que ele não está atendendo. Isso deve me levar a uma outra esfera de reflexão. O problema é que quando nós não somos atendidos, nós somos levados à esfera da chateação, da decepção, né? Da ignorância espiritual. Mas isso deve nos levar a uma outra esfera espiritual. Senhor, qual é o propósito? Por que o Senhor está permitindo? O que o Senhor quer nos ensinar? O que eu não estou enxergando que eu preciso ver? Eu estou em jejum para que o Senhor impressione a minha mente em relação a isso. Então, todas as coisas nós podemos pedir ao Senhor confiantes de que Ele tem a promessa: recebereis. Dentro de todas essas bênçãos, nós podemos refletir sobre, a gente poderia refletir sobre cada uma delas durante muito tempo. Aliás, cada um desses tópicos que o Senhor nos ordena que peçamos em oração poderia ser um motivo específico de um jejum, de um tema de uma quarta-feira. Veja só, êxito no conflito contra o pecado, desenvolvimento do caráter cristão. Que coisa linda, que coisa linda. Além do batismo do Espírito, além dos dons, tanta coisa. E será que nós realmente estamos pedindo isso? Será que nós clamamos por isso? Será que nós entendemos que nos está disponível? Eu acredito que não. Porque se tivéssemos a percepção correta, com certeza, muitas dessas bênçãos já estariam sendo manifestadas em nossa vida. Então, nesse nosso último momento, eu quero que você e eu possamos refletir nisso. Se o Senhor está aqui nos oferecendo tudo no conflito entre o bem e o mal, por que não temos? Será que o problema está em você? Será que é na forma que você pede? Será que é no propósito, o motivo pelo qual você pede? Será que é a falta de insistência? Será que é a falta de sinceridade? Será que é a falta de renúncia do pecado? Nós precisamos refletir sobre isso. E essa é uma resposta que você vai ter de forma individual. A minha é uma, a sua é outra. E isso nos coloca na situação onde não estamos aqui para julgar, nem para se sentir melhores uns que os outros, mas simplesmente para nos colocar em uma posição, em um local aonde o fluxo das bênçãos espirituais corram sobre a nossa vida como correntes de graça para alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Eu desejo muito isso para você. Mas infelizmente isso não tem a ver somente com o meu desejo, tem mais a ver com a sua atitude a partir de agora do que com aquilo que eu quero. Então, além de eu desejar o bem para você, eu quero que você também não só deseje o bem para si mesmo, mas que você haja em conformidade a isso que nós estudamos hoje durante a manhã. Que a graça de Deus continue sobre você, que a face de Cristo reflita a cada momento na sua vida e que o Espírito Santo seja o seu conselheiro diário da sua jornada espiritual. Se esse material abençoa a sua vida, compartilhe com alguém. Convide alguém para entrar nos nossos grupos, convide os seus amigos, seus familiares, a sua igreja, o seu pequeno grupo, para que eles sejam abençoados aqui, assim como você tem sido abençoado a cada quarta-feira. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Um forte abraço carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro.